Bom dia, sétimo ano. Hoje é sexta-feira já, novamente, não é? A gente vê assim como tem passado rápido. Já estamos no mês de novembro. Um mês e pouquinho, as aulas terminam, não é? Daqui a pouco já é Natal novamente e nós estamos ainda nesse tempo que não está sendo fácil para nós, para ninguém, não é? Mas fazer o que, né, gente? Enquanto não sair uma vacina para nós retornarmos à nossa vida normal, nós temos que continuar assim, sem ir para a escola, que é o que mais, acredito que mais tem feito falta para nós, não é? Mas é isso aí. Vamos lá, então. Eu vou continuar a correção. Olá, bom dia, tudo bom? Bom dia, Amandinha. Ok. Nós vamos continuar a correção lá na página 34. Nós vimos na aula passada sobre o período composto e os tempos e modos verbais. Eu disse para vocês na aula passada que toda vez quando vocês forem estudar verbos, é necessário que vocês tenham ali do ladinho, né, a conjugação dos verbos, tanto do modo indicativo, o modo imperativo, o modo subjuntivo e as formas nominais do verbo. Então, é bastante interessante que vocês tenham ali para vocês saberem, porque talvez não lembrem todos os tempos na hora que vocês estejam fazendo. Os tempos do modo... Só um minutinho. Ok, correto. Sim. Modo indicativo, que são 6 tempos verbais. Modo subjuntivo são 3. Modo imperativo, né? Temos apenas o afirmativo e o negativo. E as formas nominais ali que nós temos infinitivo, gerúndio e particípio. E quando nós temos os verbos regulares, se vocês observarem, todos eles têm o mesmo radical, não muda em nenhum dos tempos verbais. O radical ele continua igual, o radical é a parte principal do verbo, né, que você vai apenas fazer a alteração na terminação dele. E as terminações também são as desinências, né, verbais. Para os verbos os verbos regulares, elas também não mudam, certo, gente? Ok. E aí você pode conjugar qualquer outro verbo, né? Quando você tem um exemplo ali de um verbo regular conjugado, correto? Então, sempre procurem estudar junto com o verbo. Se vocês talvez não tenham ali, talvez não tenha na apostila, as apostilas anteriores tem o modo indicativo, tem as formas nominais, tem todos os tempos e modos verbais conjugados ali, porque nós já estudamos. Certo? Vamos lá, então. Eu vou compartilhar o livro com vocês. Só um minutinho. Ali na página 34, só antes eu quero mostrar aqui para vocês, sempre que vocês estiverem estudando os verbos, período composto, lembrem de observar essa parte aqui, ó. Relação entre tempos e modos verbais. Aqui tem um exemplo, porque quando temos um período composto, nós vamos utilizar 2 verbos ou mais. Então, quais são os tempos verbais que nós podemos usar juntos? Então, aqui como exemplo eu tenho, nessa oração, quero que tenha um bom dia, meu amigo. Quero estar no presente do modo indicativo. Eu quero, tu queres, ele quer. Que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha. Então, aqui foi usado o presente do modo indicativo e aqui o presente do modo subjuntivo, certo? Agora aqui, observem esse outro exemplo. Ela quis apenas que você se sentisse bem. Eu quis, tu quiseste, né? Ele quis. Pretérito perfeito do modo indicativo.
que você se sentisse. Se eu sentisse, se tu sentisses, se ele sentisse. Pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Então, vocês precisam observar isso. Em tempos compostos, quais são os tempos e modos verbais que vocês podem utilizar juntos ali. Aqui já tem outro exemplo, presente do indicativo, pretérito perfeito do subjuntivo. Então, observem essa regrinha aqui, né, que ele traz, que no livro traz aqui para vocês, né, relação entre tempos e os modos verbais. Observem que entra aqui o modo subjuntivo e o modo indicativo sempre, ok? Não tem que ser apenas nessa sequência. Pode ser invertido também, certo, gente? Aqui está presente indicativo, presente subjuntivo, mas em alguns outros tempos, aqui futuro do pretérito do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo, eles podem vir invertidos, correto? Então, sempre observem essa tabelinha aqui para vocês escreverem os tempos verbais, o período composto nos tempos verbais. E quando nós falamos, né, às vezes vocês nem percebem que vocês estão utilizando esses tempos verbais aqui. A professora, mas às vezes é difícil lembrar, não é? Por isso que eu digo para vocês. É interessante que vocês tenham, né, em mãos a conjugação desses verbos, tanto da primeira, segunda e terceira conjugação, que sempre aparece as três juntas, né? Ar, ir, e ali fica mais fácil para vocês identificarem em que tempo e modo estão conjugados os verbos dentro de um contexto ali, dentro desse período composto. Ok, gente? Agora vamos então terminar ali a correção aqui. Eu não me lembro se eu terminei essa página toda, mas eu vou retomar aqui o exercício número 10, ok? Deixa eu aumentar só um pouquinho mais, isso. Analise os períodos da primeira coluna da tabela a seguir, depois preencha a segunda e a terceira colunas de acordo com as instruções. Na segunda coluna, anote se a relação tempo-modo dos verbos estiver correta ou se a relação estiver incorreta. Na terceira coluna, aqui, reescreva os períodos que você classificou como incorretos, corrigindo a relação tempo-modo dos verbos. Isso aqui, gente, né, nesse exemplo de exercício, vocês vão observar essa tabela sempre aqui. Se esses tempos e modos verbais estão de acordo com esses daqui, correto? Vamos voltar ali. Então, aqui, é possível que eu termino, tu terminas, ele termina. Observem que aqui, o verbo teria que estar conjugado no presente do modo subjuntivo, certo? E ele não está, ele está no presente do modo indicativo. Então, a forma correta, não posso dizer, é possível que eu termino, é possível que eu termine a leitura do livro amanhã, correto? Então, aqui está errado a conjugação do verbo. Quando aparece esse que, certo? É uma conjunção integrante aqui no caso, ela vai pedir um verbo no presente do modo indicativo. Que eu termine, que tu termines, que ele termine, certo? Tenho certeza... Então, aqui está incorreto, vocês vão colocar o i e depois corrigir a oração, copiando a oração aqui, corrigindo ela. Tenho certeza de que você goste de seriados. Tenho certeza de que você goste. Não posso dizer de que você goste, mas tenho certeza de que você gosta de seriados. Aqui no lugar do e, nós vamos colocar a, certo? Então, a frase está incorreta também. Aí você corrige ela copiando aqui ao lado. Se puder, telefonarei para você mais tarde. Então, aqui foi usado o futuro do subjuntivo e o futuro do presente do modo indicativo. Está correta essa oração aqui. De acordo com as tabelinhas que nós temos ali atrás, está correta. Foi utilizado futuro, subjuntivo, futuro do presente e indicativo. Então, está correta, não há necessidade de corrigir. Se tivesse, observem essa oração. Se tivesse mais tempo,
Se eu tivesse pretérito imperfeito do modo subjuntivo, então eu vou usar aqui, vou assistir a mais filmes. Se tivesse mais tempo, vou assistir. Eu uso o pretérito do modo subjuntivo e aqui eu vou usar o presente, né? Porque o verbo auxiliar, aqui nós temos uma locução verbal e é correto utilizar ali o pretérito imperfeito e depois o presente. Então, aqui está errado também. Então, se eu utilizei aqui o pretérito imperfeito, eu vou utilizar aqui o futuro do pretérito, certo? Porque acaba tendo um futuro, mas passado também. Então, a forma correta é uma frase que está incorreta. Eu vou colocar aqui, se tivesse mais tempo, assistiria a mais filmes. Aí sim a oração está correta. Então, como você vai dizer passado aqui e presente aqui? Se eu tivesse mais tempo, vou assistir? Não, não é, gente? Então, se tivesse mais tempo, eu assistiria a mais filmes. Ok? Agora, nós vamos aqui para o exercício do recapitulando. A relação entre tempos e modos no período composto é a articulação no uso de tempos e modos verbais, o que garante que as orações estejam coerentes entre si. E assim permite a compreensão adequada do texto, correto? Agora vamos ali para o primeiro exercício. Considere o período, o candidato... Opa, deixa eu arrumar aqui isso. Considere o período. O candidato estudou antecipadamente para descansar às vésperas do vestibular e reescreva-o de acordo com as orientações a seguir, fazendo as adaptações necessárias ali. Então, aqui nós temos a oração com o verbo estudar. O candidato estudou, que está no pretérito imperfeito. Aqui está pedindo para reescrever essa oração utilizando o verbo estudar no pretérito imperfeito do subjuntivo. Aqui nós temos pretérito perfeito, nós vamos reescrever no pretérito imperfeito. Para isso, às vezes é necessário fazer adaptações dentro da oração. Então, aqui, o candidato estudou. Se o candidato estudasse, geralmente quando conjugamos o verbo no pretérito imperfeito, utilizamos o se antes, é uma conjunção que utilizamos antes. Se o candidato estudasse antecipadamente, aqui ó, para descansar às vésperas do vestibular, nós vamos utilizar o verbo no futuro do pretérito aqui. Descansaria às vésperas do vestibular. Então, os dois verbos precisaram ser modificados aqui. Ao modificar o primeiro verbo, nós precisamos modificar o segundo verbo ali, o tempo verbal dele, correto? Então, ali, se o candidato estudasse antecipadamente, descansaria às vésperas do vestibular. Agora, aqui na letra B, agora nós vamos deixar o verbo estudar no futuro do modo subjuntivo. Lembra que no futuro do modo subjuntivo nós utilizamos quando eu ou se eu. Né? Quando eu estudar, se eu estudar. Então, algumas dessas. Aqui nós vamos utilizar o quando. Quando o candidato estudar antecipadamente, quando o candidato estudar antecipadamente, aí aqui no verbo para descansar, nós vamos utilizar, se eu estou utilizando aqui futuro do subjuntivo, vou utilizar aqui futuro do presente do modo indicativo. Então, fica, quando o candidato estudar antecipadamente, descansará às vésperas do vestibular. Correto? Observem que aqui, futuro do subjuntivo, aqui, futuro do presente do indicativo. Correto? Posso passar para a próxima página? Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Sim? Ótimo. Continuando lá. Próxima página aqui. Posso passar para outra página? Ok. Página 35. Como na questão anterior, faça as alterações do seguinte período, incluindo as adaptações que forem necessárias, semelhante ao exercício anterior, correto?
nessa oração. Os amigos descansam muito e organizam as bagagens somente na véspera da longa viagem. Observem que o verbo descansam e organizam estão no presente, certo? Presente do modo indicativo. Nós vamos passar o verbo descansar para o futuro do pretérito do modo indicativo. Então, se eu vou mudar aqui o verbo para o futuro do pretérito do indicativo, eu preciso mudar o outro verbo também, certo? Os dois verbos aqui nós vamos, então, estar utilizando no futuro do pretérito. Como vai ficar? Os amigos descansariam, né? Eu descansaria, tu descansaria, eles descansariam muito e quem? Eles organizariam as bagagens somente na véspera da longa viagem. Observe que os dois verbos aqui, eles foram mudados para o futuro do pretérito do modo indicativo, correto? Então, os amigos descansariam muito e organizariam as bagagens somente na véspera da longa viagem. Agora aqui nós já vamos passar os verbos para o futuro do presente do modo indicativo também. Então, nós vamos reescrever a oração assim: os amigos descansarão. Eu descansarei, tu descansarás, eles descansarão. Eu organizarei, tu organizarás, eles organizarão, correto? Então, aqui os dois verbos foram conjugados no futuro do presente do modo indicativo, ok? Os amigos descansarão muito e organizarão as bagagens somente na véspera da longa viagem, ok? Agora, aqui no exercício número 3. Escolha a alternativa que completa corretamente o período a seguir. Aí nós vamos observar, toda vez que aparecer exercícios dessa forma, vocês vão observar. Façam, né, com todas as respostas para ver qual é a resposta correta. Aqui eu tenho o verbo quiser, fizesse, examinaríamos, né? Ou eu posso utilizar queria, faça ou examinaremos, ok? Ou eu posso colocar quisesse, fizesse, examinaríamos. Vamos observar a frase. Se ele... Então, aqui, ou eu posso... Quando temos essa conjunção aqui no início, ou eu posso utilizar o pretérito imperfeito ou o futuro do modo subjuntivo. Então, vamos observar. Se ele quiser, ou eu posso dizer se ele queria, ok? Vê se está correto. Ou se ele quisesse a velha casa de janelas brancas e nos fizesse uma proposta, ou e nos faça uma proposta. Então, observem aqui, se ele quiser ou se ele quisesse a velha casa de janelas brancas e nos faça, então nós já eliminamos esse daqui, porque faça não tem como nós colocarmos aqui. Então, queria e faça, já tiramos fora, ok? Então, ali, se ele quiser, fizesse. Então, nós vamos ver, examinaríamos ou... o examinaríamos vai ficar igual ali, né? Ou aqui, quiser, fizesse e examinaremos. Então, observe, se ele quisesse a velha casa de janelas brancas e nos fizesse uma proposta, então ali a gente sabe que está correto, não é? Nós utilizamos os dois verbos no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Se ele quisesse a velha casa de janelas brancas e nos fizesse uma proposta, nós a examinaríamos com atenção. Então, observem, foi utilizado aqui pretérito imperfeito subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo. Lembram da regrinha lá de trás? Quando eu utilizo o pretérito imperfeito, né, do modo subjuntivo ali, o próximo verbo que eu for utilizar tem que estar no
no futuro do pretérito do indicativo. Isso. Correto? Então, a resposta correta é a letra D. Quisesse, fizesse e examinaríamos. Agora, aqui no exercício número 4. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego das formas verbais. Lembrem que isso daqui nós precisamos lembrar daquela regrinha lá de trás. Quando verem o estrago das plantações, ficarão arrasados. Quando verem ou quando virem. Eu digo quando verem ou quando virem? Quando virem, né? Então, aqui está errado a conjugação do verbo. Então, já sabemos que aqui está errado. Aqui o verbo está correto. Quando ele intervir, aqui foi utilizado o futuro do subjuntivo. A briga já acabara, pretérito mais que perfeito, então aqui está errado, certo? Quando ele intervir, aí eu preciso utilizar aqui um outro tempo verbal e não esse pretérito mais que perfeito que foi utilizado, correto? Observem aqui. Se vierem aqui e virem este quadro desastroso, tomarão providências. Observem que aqui os dois verbos foram utilizados no futuro, do modo subjuntivo, e aqui foi usado o futuro do presente do indicativo. Então, essa frase está correta. Certo? Foram utilizados dois futuros aqui. Então, está correta essa oração. Agora, observem aqui a outra. As tensões diminuirão quando vocês satisfazerem os desejos. As tensões diminuirão. Aqui, esse verbo está errado. Ele tem que ser conjugado em um outro tempo verbal. Ok? Então, a resposta que está com todos os tempos verbais corretos é a letra D. Certo? Agora vamos ali para o exercício número 5. Nas frases a seguir, há articulação entre pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo. Altere-as para que a relação passe a ser entre futuro do subjuntivo e futuro do presente do indicativo, fazendo as adaptações necessárias. Aqui nós temos o exemplo. A frase original é essa: se ela fizesse os trabalhos, não ficaria sem nota. Pretérito imperfeito, subjuntivo, ficaria futuro do pretérito indicativo. Nós vamos reescrever a oração utilizando o quê? Futuro do subjuntivo e futuro do presente do indicativo. Se ela fizer os trabalhos, não ficará sem nota. Então, para todas as outras orações que nós temos aqui, nós vamos reescrever os verbos no futuro do subjuntivo, o primeiro, e o segundo verbo no futuro do presente do indicativo. Então, aqui a letra A. Se eles refizessem o trabalho, obteriam um resultado melhor. Passando para o futuro do subjuntivo e futuro do presente indicativo, vai ficar: se eles refizerem o trabalho, obterão um resultado melhor. Ok? Refizerem, obterão. Agora aqui a letra B. Se mantivéssemos as atividades físicas, teríamos benefícios ainda maiores na saúde. Aqui nós vamos passar o verbo para o futuro do subjuntivo e o segundo verbo para o futuro do presente do indicativo. Então, vai ficar: se mantivermos, né? Se mantivermos as atividades físicas, teremos benefícios ainda maiores na saúde. Correto? Agora aqui a letra C. Se eles voltassem em breve, eu planejaria uma nova festa. Transformando ali para os outros tempos verbais, vai ficar: se eles voltarem em breve, eu planejarei uma nova festa. Correto? Então, aqui nesses exercícios, todos os verbos da primeira oração estavam conjugados no pretérito imperfeito do modo subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo. Nós passamos esses verbos para o futuro do subjuntivo e futuro do presente do indicativo. Exercício número 6.
Nas frases a seguir, analisando as formas verbais empregadas, assinale C para o que for correto e I para o que for incorreto. Vamos observar essa primeira aqui. Se estivéssemos, pretérito imperfeito do subjuntivo, atentos à aula, compreendemos melhor o conteúdo. Observem aqui, foi usado presente aqui. Então, tem como utilizarmos o presente com o pretérito imperfeito do subjuntivo? Não, não é, gente? Então, aqui nós precisamos mudar esse outro verbo, correto? Então, a frase aqui, ela está incorreta. Quando eu conseguir o dinheiro, pagarei a dívida. Esse daqui já está conjugado com o mesmo tempo verbal que nós reescrevemos as orações. Então, está correto, certo? Quando eu conseguir o dinheiro, pagarei a dívida. Agora aqui a letra C, ele trará a família se vier a Manaus. Ele trará a família se vier a Manaus. Aqui também está correto. Eu trarei, tu trarás, ele trará, futuro do presente, e aqui futuro do subjuntivo. Então, só foi invertida a oração aqui, mas os tempos verbais estão corretos, ok? Então, podem colocar a letra C. A primeira, a letra A, é a única que está incorreta de acordo com a norma padrão. E agora corrija as frases que apresentam alguma incorreção. Se houver mais de uma opção de reescrita, reescreva. Aqui nós vamos reescrever essa primeira oração, né, de acordo com a regra que nós temos ali para período composto. Então, ali, se estivéssemos atentos à aula, aqui foi usado o pretérito imperfeito do subjuntivo, nós precisamos utilizar ali o quê? O futuro do pretérito do indicativo, certo? Então, vai ficar, se estivéssemos atentos à aula, compreenderíamos melhor o conteúdo. Ou podemos reescrever assim, mudando aqui o primeiro verbo para o futuro do subjuntivo. Se estivermos atentos à aula, aí aqui nós vamos passar para o futuro do presente, certo? Se estiver apenas aqui no futuro do subjuntivo, eu posso reescrever no futuro do presente do indicativo, ok? Se estivermos atentos à aula, compreenderemos melhor o conteúdo. As duas formas aqui estão corretas, mas os tempos verbais são diferentes também. Certo? Eu não sei, eu sei que para algumas pessoas verbos é um pouquinho complicado, mas quando você aprende a conjugá-los, eles se tornam bastante fáceis para vocês utilizarem ali esses tempos e modos verbais dentro de um período composto. Certo, gente? Não sei se vocês conseguiram me compreender, eu acredito que sim, e não sei se já copiaram também, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no pessoal. Conseguiram copiar, gente? Ok, muito bem, então. Ótimo. Deixa eu só um minutinho. Ok, então, beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Bom final de semana.